e quero já convidá-los a abrirem a palavra de Deus na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 6 até o versículo 10. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, 6 a 10. Nos diz assim a palavra do Senhor: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Amém. Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, é a sua última carta. Paulo está preso, não como foi no tempo em que ele escreveu as 4 cartas da prisão, Colossenses, Filemon, Efésios e Filipenses, mas numa prisão agora que é muito pior. Enquanto que a sua primeira prisão em Roma aconteceu numa casa, ele ficou preso numa casa, junto com alguns soldados romanos, e a igreja de Filipenses, por exemplo, ele agradece as ofertas que chegam lá, porque o pagamento dessa casa, do aluguel dessa casa, assim como a manutenção dos soldados romanos que ficavam lá com Paulo, tendo-o como preso, era feita pelo apóstolo. Então, ele não tinha como trabalhar naquelas circunstâncias e dependia da oferta das igrejas para que a manutenção dele, a manutenção daquela casa fosse suprida. Agora a situação é outra. Paulo está numa masmorra, em Roma também. Uma situação muito mais difícil do que aquela primeira. Ele já passou por um primeiro julgamento, e ele diz aqui no capítulo 4, pouco mais à frente, que ninguém foi a defender o Paulo, ninguém foi a favor de Paulo. Entretanto, Paulo, ele expõe ali, ele prega ali, naquela situação, o Evangelho de Cristo, e ele diz que Deus o capacitou e Deus o revestiu de força, e a pregação foi realizada, e todos puderam ouvir do Evangelho. Essa é uma situação difícil, irmãos, e essa é a última carta que Paulo escreve, e nós não percebemos aqui Paulo com um coração duro, com um coração amargo, com um coração murmurante, mas nós percebemos aqui Paulo com um coração leve, com um coração cheio do Espírito Santo, cheio de expectativa da revelação daquilo que Deus já havia preparado, não só para ele, mas para todos quantos amam a vinda do Senhor. Nós percebemos aqui um Paulo cheio do Espírito Santo, escrevendo essa carta por volta do ano 63 a 68 depois de Cristo, para aquele que ele considera como um verdadeiro filho na fé, Timóteo. Timóteo, nesse tempo, era pastor da igreja de Éfeso, e Paulo escreve 2 cartas para Timóteo, para fortalecer Timóteo, mas nessa segunda carta, ele está dando os seus últimos conselhos, e ele traz para Timóteo uma realidade que era presente nos seus dias, assim como é presente nos nossos dias também. No capítulo 3 dessa carta, Paulo diz que esses são dias maus, e a razão desses dias serem maus é porque os homens, de uma forma cada vez mais forte, eles revelam o seu hedonismo, eles revelam o seu amor por si, eles revelam o seu egoísmo, eles revelam a sua cobiça, a sua avareza, tudo aquilo que é próprio de um coração que não conhece a Deus, que não se relaciona com Deus. Mas ele também diz que esses homens maus, eles têm um aspecto de piedade. Quando você muitas vezes olha para esses homens, você não percebe a maldade estampada na face dele. Eles conseguem disfarçar a maldade do coração, a perversidade do coração, a depravação do seu coração, por meio de uma falsa piedade. Paulo diz aqui que eles têm aparência de piedade, no versículo 5 do capítulo 3, mas eles negam o poder de Deus.
Essa piedade é como se fosse produto deles para eles mesmos. Na sua carta aos Filipenses, por exemplo, Paulo diz que esses homens, ou que pessoas assim, são como cães, são como animais, e que o seu Deus não é o Deus dos céus, não é o Deus a quem aqueles que creem em Deus adoram, mas é o seu próprio ventre. Eles vivem para satisfazer as suas vontades. São homens reprováveis, são homens que de fato nunca conheceram a Deus, nunca tiveram um relacionamento com Cristo, não foram alcançados pelo Espírito Santo, entretanto, eles vivem uma vida de aparência. Eles têm toda uma aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. E para isso, para exemplificar isso, ele cita aqui no versículo 8 do capítulo 3, dois nomes, Janes e Jambres. Eram aqueles ilusionistas no tempo do faraó, onde Moisés chegava diante do faraó e apresentava os prodígios que Deus estava fazendo, a vara que se transforma numa serpente e depois se transforma numa vara de novo, as águas do Nilo que se tornam em sangue. Aqueles homens, aqueles dois homens, como ilusionistas, como mágicos ou feiticeiros, eles tentavam ali fazer as mesmas coisas que Moisés fazia, mas negam o poder de Deus, suprimem a verdade de Deus pela injustiça, eles resistem à verdade, são homens corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidentes, como também aconteceu com a de Janes e Jambres no passado. Então são dias maus. Qual o conselho que você daria a alguém que você ama muito, inserido nesses dias? Você mostra a realidade, mas você mostra algo chamado lealdade. E a lealdade que Paulo vai traçar aqui, ela não tem como base o amor a Paulo por Paulo. Ela não tem como base uma amizade, ela não tem como base simplesmente o relacionamento da pessoa com a igreja, mas ela tem como base o relacionamento do homem com Deus, sendo sustentado pela palavra de Deus. É tanto que a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo cita o seu exemplo, mas a partir do 14, ele não diz para Timóteo simplesmente assim, alicerce a sua fé no meu exemplo. Ele diz para Timóteo no versículo 14 do capítulo 3, permaneça naquilo que você aprendeu, de que foi inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E ele traz aí o caráter e o valor das escrituras sagradas. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que lealdade de fato, ela acontece ou ela é o resultado daquilo que nós cremos. Lealdade é você ser coerente com aquilo que você crê. E nós somos leais àquilo que nós cremos. Um exemplo que a gente pode usar aqui como um paralelo, e a fidelidade é o produto da lealdade nesse sentido. Quando nós temos alguém que é muito amigo nosso, que começa a caminhar por caminhos estranhos, muitas vezes nos nossos dias, e a interpretação dos nossos dias é, não confronte, vale mais a sua amizade. É o que ele está vivendo nesse momento, entenda, compreenda, vá com ele até, expresse o seu amor, tolerando o descaminho ou os maus caminhos de alguém. Só que lealdade não tem a ver com isso. Tolerância ao pecado nunca foi nem nunca será uma virtude cristã. Lealdade nesse momento é, se a palavra de Deus é o estofo, ou é o solo em que as minhas raízes estão fincadas, eu serei leal a esse meu amigo, falando para ele a verdade. E muitas vezes até abraçando ou deixando de abraçar naquele tempo. Salomão fala que há tempo para todas as coisas, há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. E muitas vezes nós precisaremos nos afastar de pessoas. Com isso nós estamos sendo leais a Deus, a palavra de Deus, e estaremos sendo fiéis às pessoas. Fiéis a Deus e fiéis às pessoas. Nós não somos chamados a simplesmente passar a mão, ou alisar, ou varrer sujeira para debaixo do tapete, ou muitas vezes até tolerar e até incentivar o pecado dos outros. Antigamente, quando uma pessoa estava frequentando uma igreja evangélica,
e de repente começava a se envolver com a situação de pecado, seja ela qual fosse, a pessoa tinha uma consciência. A pessoa chegava e dizia assim: olha, isso não condiz com a palavra de Deus. Eu não estou andando como de fato Deus quer que eu ande. E existia uma consciência nas pessoas, e não estou julgando assim se essa consciência é certa ou se é errada. O caminho de Deus é o arrependimento e o recomeço. Mas existia nessa mente, mais no passado, de que se eu não estou vivendo de acordo com aquele ambiente que eu digo fazer parte, eu saio. E muitas pessoas diziam assim: olha, eu vou sair da igreja porque eu estou vivendo em pecado. Havia essa consciência. Passados alguns anos, as pessoas passaram a ter uma outra consciência. E a consciência era o seguinte: não importa o que eu esteja vivendo, não importa, mas eu tenho que estar na igreja também. E as pessoas participavam de ministério, ou participam de ministério, as pessoas se envolvem, estão nos cultos, e ao mesmo tempo elas andam de mãos dadas com o pecado. Elas brincam, elas flertam com o pecado. Elas lá fora vivem esse tipo de dualismo. Não, uma coisa é como eu me visto, é como eu falo, é como eu me expresso dentro da igreja. E pensa igreja aqui, instituição literalmente. Outra coisa é lá fora. E elas muitas vezes dizem assim: porque o mundo real é o mundo que está lá fora. O mundo ideal, ou o mundo fictício da religião é o mundo da igreja, é o mundo do domingo, é o mundo do grupo pequeno, mas o mundo real é aquele que está lá fora. E lá fora eu fico, lá fora eu tenho relações sexuais sem ser casado, lá fora eu roubo, lá fora eu defraudo as pessoas, eu não cumpro as leis de trânsito, eu não respeito as pessoas que estão investidas de autoridade e eu zombo dessas pessoas, lá fora eu trato mal meus funcionários, lá fora eu sonego impostos, eu faço tudo isso que qualquer pessoa faz. Entretanto, quando eu estou na igreja, não existe esse dualismo, irmãos, mas existem muitas pessoas que vivem dentro de comunidades de fé exatamente assim. Porém, nós chegamos a uma terceira etapa. Não só aqueles que fazem, mas aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, existem também aqueles que aprovam os que fazem isso. E existem pseudo-comunidades hoje em dia que simplesmente dizem assim: olha, não importa como você veio, não importa como você está, o que importa é que você esteja aqui. E você pode servir, você pode fazer parte do movimento. Porque a questão não é Cristo, a questão é o movimento. A questão é o que estamos fazendo. E aí você se envolve em uma série de coisas e está fazendo debaixo da tolerância da própria instituição dita religiosa. A própria instituição muitas vezes até incentiva isso aí, dentro de uma perspectiva de uma falsa graça, ou de uma compreensão completamente diferente daquilo que a palavra aponta como sendo graça de Deus, não apenas tolerando, mas incentivando também o pecado. Então, existe essa discrepância muito grande. E é um problema sério, irmãos, porque quando Paulo está escrevendo essa carta, Paulo tem em mente que não só a igreja de Éfeso, que Timóteo era pastor, mas também o próprio coração de Timóteo estaria sujeito a essas investidas do diabo e essas investidas do mundo. Assim como o nosso coração está sujeito nesses dias também. O fato é que nós ainda permanecemos com uma luta interna contra a nossa carne, que tem uma tendência. Entretanto, o que Paulo está dizendo aqui é que se existe um caminho para a lealdade, e se existe um caminho, consequentemente, para a fidelidade, a base desse caminho é o próprio Deus, que é revelado na Escritura, na palavra de Deus. É por isso que ele diz aqui, a partir do versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E a finalidade disso é para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se ele vai ser perfeitamente habilitado, e ele passa a tratar aqui sobre pregação no capítulo 4, prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Se o nosso fazer é um fazer fiel,
se a nossa prática de vida ela expressa fidelidade, ela expressa essa fidelidade como lealdade a Deus que se revela por meio da sua palavra. Então, muitas vezes, a minha compreensão de fidelidade para com a minha esposa no casamento é errada. E eu converso com muitas pessoas e tem essa mesma compreensão errada. Porque nós olhamos assim, não, eu tenho que ser fiel porque eu amo a minha esposa. Eu tenho que ser fiel porque ela não faz mal contra mim. Mas imagine, irmão, se num dia ela levantar e disser assim, olha, eu vou derramar hoje todo o mal contra esse homem ou contra essa mulher aqui, se for no caso do marido lá, né? E aí então cria aquele ambiente demoníaco dentro de casa. E a gente olha então assim, olha, a partir de hoje eu não serei mais fiel, porque eu tenho uma pedra no meu sapato que me faz mal. Então não é com relação à pessoa em si, mas a nossa fidelidade aos outros, ela é produto dessa fidelidade a Deus, que tem como base a lealdade que nasce a partir do relacionamento com Deus por meio da palavra. Se nós somos leais para com Deus, por meio da sua palavra, nós seremos fiéis para com Deus e fiéis para com os outros. Não quer dizer que muitas vezes nós não sejamos infiéis para com Deus. Deus, ele não é infiel, porque Deus não tem como negar a si mesmo, então Deus é sempre fiel. Mas nós muitas vezes cairemos. Porém, quando nós experimentamos a queda na caminhada, há um incômodo do Espírito no coração daquele que crê. É como que literalmente uma luz vermelha piscando e dizendo assim, sem vergonha, sai desse caminho. E nós percebemos isso no coração de Paulo, e é assim que Paulo está ensinando a Timóteo. Que a fidelidade, ela é produto dessa lealdade a Deus. E a lealdade, nós somos leais com aquilo que embasa o nosso coração, com aquilo que de fato nós cremos, irmãos. Então, quando ele começa a falar no versículo 6 aqui, que é o texto que lemos, Paulo tem em mente todo esse arcabouço, toda essa base. Ele tem tudo isso em mente. Ele sabe que a vida com Deus, ela não é produzida por um esforço humano, mas ela é uma resposta do homem a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Então, ele instrui Timóteo a observar essas coisas, e a partir do versículo 6 ele diz assim, olha Timóteo, quanto a mim, eu vou morrer. O tempo da minha partida chegou. Ele tem essa consciência, irmãos, de que esse segundo julgamento que ele irá passar é simplesmente para receber a sentença. E de fato foi. Pouco tempo depois de escrever essa carta, Paulo foi condenado e foi decapitado. Ele tem essa convicção. Só que no versículo 8, ele diz que existe algo preparado para aqueles que amam o Senhor Jesus, que é a coroa da justiça. Ele sabe, ele tem essa consciência. E ele faz questão de dizer que essa vida, para além disso aqui que a gente vive, porque se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa existência, ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Essa vida com Deus, ela é vivida de forma tão plena e tão abundante que ela não se finda aqui. Nós temos agora um tempo chamado eternidade diante do Senhor, onde nós viveremos com Ele para sempre. E a gente percebe esse anseio de Paulo, esse desejo no coração de Paulo por isso. A gente não vê aqui Paulo sem esperança, pelo contrário, ele tem essa esperança no coração, que se transforma agora em vida, porque ele vai enfrentar o seu segundo julgamento, ele sabe qual é a sentença, mas mesmo assim ele está firme no Senhor. Ele é leal a Deus, ele é fiel a Deus. E ele diz que essa fidelidade toma conta do coração de todos aqueles que de fato amam o Senhor. Irmão, se a história terminasse aqui, a gente poderia dizer assim, nossa, que coisa bonita, mas Paulo vai citar o caso de um homem chamado Demas. Demas, ele amou o presente século e ele abandonou o apóstolo Paulo. Mas quem é Demas? Demas só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Primeira vez que Demas aparece é na carta que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14, onde
Paulo fala ali de Demas, junto com Lucas e outros cooperadores. E também em Filemon, no versículo 25, onde Paulo cita Lucas, Aristarco, ele cita Demas e Marcos. Ele diz, meus cooperadores em Cristo Jesus. Demas então aparece nessas duas cartas, ou seja, Filemon e Colossenses, assim como Filipenses e Efésios, foram escritas no mesmo período, quando Paulo estava na sua prisão domiciliar em Roma. E quem estava naquela prisão com Paulo, ainda que ele não fosse condenado, mas morando naquela casa junto com Lucas, junto com Aristarco, junto com Marcos, era Demas. Ou seja, Demas teve o privilégio de ouvir o evangelho de Paulo. Demas teve o privilégio de ver soldados romanos que ficavam acorrentados a Paulo naquela casa, se convertendo ao evangelho. Demas teve a oportunidade de aprofundar o conhecimento de Deus na palavra. Demas teve a oportunidade de servir junto com Paulo, porque a palavra cooperador é isso, é alguém que está servindo, é alguém que está trabalhando junto comigo, está operando junto comigo. E Demas então pode ter ensinado, pode ter discipulado pessoas, pode ter caminhado, servido em algum ministério, participado de movimentos. Demas estava lá no meio. Entretanto, o relato que nos traz aqui, que o próprio Paulo nos traz, é que Demas, tendo amado o presente século, abandonou o apóstolo. Um comentarista bíblico chamado William Hendrickson, ele diz o seguinte, que o verbo como Paulo usa, que abandonou, a expressão que Paulo usa, ela denota muito mais do que uma saída geográfica de algum lugar. Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está com enxaqueca. Eu preguei no primeiro culto aqui com uma enxaqueca terrível, graças a Deus passou mais. Mas às vezes a gente está cansado, a gente está moído por alguma situação e a gente simplesmente diz assim, olha, hoje eu não vou para o sopão, hoje eu não vou para o ministério, hoje eu não vou fazer determinadas coisas. E a gente justifica ali, e a gente não vai estar na mesma geografia que as pessoas que servem conosco estão. Mas não é uma questão geográfica. O que Paulo coloca aqui como abandono e o uso da palavra amor aqui, significa que Demas literalmente, ele jogou fora, não só de forma geográfica, mas espiritual, tudo aquilo que ele aprendeu. Toda a caminhada dele com Paulo, toda a caminhada dele acima de qualquer coisa com Cristo. Mas como é que alguém pode abrir mão da salvação? Pode? Não, não pode. Aqueles que são salvos, Deus persevera a salvação deles até o final. É isso que Filipenses 1,6, dentre outros textos, nos ensinam. Que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, aquele que foi alcançado por Deus em Cristo Jesus, aquele que tem a consciência do Evangelho, ele vive para Deus. Quer dizer que ele não peque? Não, não quer dizer que ele não peque. João, na sua primeira carta, fala isso. Irmãos, nós temos pecado. E se nós pecamos, se nós caímos, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Entretanto, não se vive na prática do pecado. Não se tem um prazer no pecado. Não se sente uma alegria e uma hipocrisia, muitas vezes, de aliar uma vida de pecado com a vida de Deus. Não existe síntese, irmãos, entre o mundo e Deus. Não existe síntese. Não existe como agradar a dois senhores. Não existe como vivermos uma vida em cima do muro, ou de repente, olha, aqui é a vida real, eu estou aqui, mas aqui é a vida ideal da igreja, eu estou aqui também. Não existe, isso é hipocrisia, e de Deus não se zomba, irmãos. O fato é que Demas aprendeu com Paulo, caminhou com Paulo, participou do ministério de Paulo, a ponto de ser chamado cooperador, mas ele não era de Cristo. Esse é um risco que se corre nos nossos dias, porque se tem pregado sobre uma falsa graça, que não transforma, que não gera adoração, que não gera compromisso, que não gera metanoia, que não gera mudança de mente, mudança de coração. Um evangelho onde não se prega sobre arrependimento, onde não se prega sobre pecado, onde não se confronta o coração, mas onde essas coisas são toleradas. E Paulo diz qual é o fim desses. Irmãos,
eu penso aqui alguns riscos que podem ter acontecido, algumas coisas que podem ter acontecido na vida de Demas, assim como são riscos também que acontecem, estão presentes no nosso meio. 3 riscos eu coloquei aqui. Claro, podem existir mais. Mas o primeiro, e eu já tenho falado sobre isso, e aqui nesse púlpito tem sido pregado sobre isso por outros pastores também, é o risco de um intelectualismo, entre aspas, bíblico. Toda a nossa fé ela é embasada na palavra, irmãos, e nós precisamos conhecer a palavra. Nós podemos e devemos nos aprofundar no conhecimento da palavra. Entretanto, quanto mais conhecemos a Deus por meio da sua palavra, mais humildes nós nos tornamos, mais servos nós nos tornamos, porque é cada vez menos eu nesse sentido e cada vez mais Cristo em mim. O amadurecimento da palavra faz com que eu perceba cada vez mais a Cristo, para que eu diminua e que Ele cresça. Então, a minha mente, a minha visão, aquilo que eu creio, passa a ser agora dirigido por Cristo e sua palavra, e não mais por mim. Entretanto, nos nossos dias tem ocorrido um movimento intelectual de estudo da palavra, que não tem gerado humildade, que não gera adoração, que não gera serviço, mas tem gerado orgulho, tem gerado soberba, tem gerado facções ou divisões, tem gerado intrigas, tem gerado réguas de medida à santidade dos outros, tem gerado isso. Irmãos, isso não é um movimento de Deus. Existem muitos pastores, homens de Deus, que estão pregando a palavra, e existem muitos seguidores que estão ali simplesmente para encher a mente, mas não encher o coração. Que aprendem como essas mulheres que Paulo cita no capítulo 3, sem jamais chegar ao conhecimento da verdade. Que conhecem a teologia, que conhecem as regras, que conhecem as normas, mas não conhecem a Deus. Que conhecem os valores, que muitas vezes têm uma vida perfeita, mas que não conhecem a Cristo. É um tipo de cristianismo sem Cristo. É um tipo de intelectualismo que não gera um coração prostrado, mas que tem gerado corações arrogantes. Há um segundo aspecto, que é o risco de um legalismo ou de um farisaísmo moderno. Nós conhecemos aqui pela palavra de Deus, principalmente pelos evangelhos, os fariseus nos tempos de Jesus. Extremamente conhecedores da lei, conhecedores do Antigo Testamento, mas eram apenas legalistas. Não coma isso, não toque naquilo outro, para alcançar a graça de Deus, para alcançar a justiça de Deus, mas não tinham relacionamento nenhum com Deus. Rejeitaram o próprio Senhor Jesus por causa da lei. E é outro risco que nós vivemos nos nossos dias. Pessoas legalistas, pessoas farisaicas, que olham para os outros e impõem cargas sobre os outros, mas eles mesmos vivem em dissolução. Eles impõem para os outros, eles apontam o dedo para os outros, mas eles mesmos vivem em pecado, longe do Senhor. Mas são pessoas que têm uma característica própria, um aspecto de piedade. Você olha para elas e elas estão lá chorando, orando, levantando as mãos, citam um monte de versículos, mas o seu coração nunca esteve de fato caminhando com Cristo. Nunca houve de fato piedade. O que sempre houve foi um desejo de aparecer, foi um desejo de ter poder e dominar sobre pessoas, foi um desejo de se sentir útil muitas vezes, mas nunca houve vida com Cristo. E agora a sua medida é usada para medir os outros. E há um terceiro aspecto aqui, irmãos, que é o risco da identidade tendo como base o serviço, ou o fazer. Conversava com uma pessoa esses dias, e a pessoa faz parte de uma outra igreja, e me dizia mais ou menos assim: olha, lá na minha igreja nós somos um movimento. Nós somos um movimento. A gente não deixa de fazer. A pessoa chega na igreja e já é incorporada em alguma coisa, já é chamada para servir, já é colocada para fazer, porque nós entendemos que quando as pessoas estão fazendo algo, que quando as pessoas estão engajadas em algo, elas se sentem parte.
E elas não sairão. Pelo contrário, aquilo ali vai animar o coração delas a trazer até outras pessoas. Mas pensa no seguinte, irmãos. Se nós embasarmos a nossa identidade por aquilo que fizermos, ou formos apenas um movimento, no dia que esse movimento parar, o que será de nós? É certo que quanto mais conhecemos a Cristo, mais o nosso coração se torna servo. Porque a encarnação de Cristo, como Paulo nos fala em Filipenses 2, a partir do versículo 5, consiste em serviço. Consiste em serviço. Ele se humilhou assumindo a forma de um servo. Nos evangelhos Jesus diz, olha, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para servir. O tipo de liderança que Jesus exerce é uma liderança servidora. É alguém que veio para servir. Mas antes do serviço, Jesus ouviu do próprio Pai, no batismo lá feito por João, a sua identidade. Este é o meu Filho amado. Não é o serviço que vai dizer quem nós somos. Não é o serviço que nos mantém dentro do movimento. Mas é quem Deus diz que nós somos. É a afirmação que Deus faz sobre quem você é, sobre quem eu sou. É a consciência daquilo que Cristo fez na cruz, daquilo que eu era antes dessa obra bendita da cruz me alcançar. E quem eu sou agora? Em Cristo. Eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas muitos movimentos hoje em dia, irmãos, eles afirmam a identidade por aquilo que se faz. E deixa eu dizer uma coisa para você. Não são só os pastores neopentecostais que querem poder por meio do dinheiro. Não são. Ministério é uma tentação muito grande, irmãos. É uma tentação muito grande. Existem pastores riquíssimos, e Deus nos chamou, e Deus não nos chamou para sermos ricos. Não é que a riqueza seja um pecado em si. Deus pode abençoar pessoas com riquezas. Mas Deus nos chamou para sermos servos. Deus nos chamou para morrer. Ronaldo Lidório fala isso. O primeiro chamado, a primeira vocação da igreja é para morrer. Morrer para nós mesmos. Para que Cristo seja em nós e não mais nós sejamos. Mas muitas pessoas por aí, até com aspecto de que está tudo certo, teologia está bonitinha, é graça de Deus, está tudo certo. Elas usam pessoas como instrumento para as suas realizações e construções dos seus reinos pessoais. Então, serviço não traz a identidade, não é o fazer coisas, por mais dignas aparentemente que elas sejam. Nós fazemos pouco. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, nós fazemos pouco, pastor. A gente poderia estar envolvido em mais coisas, nós somos muitos aqui na igreja, a gente poderia estar envolvido em várias frentes, de ajuda aos pobres, disso e daquilo outro. E nós podíamos mesmo, irmãos. Para os reformados que chegaram nos Estados Unidos, a maioria das escolas e universidades surgiu porque para eles havia um incômodo no coração. Como podem existir analfabetos na nossa geração? E eles alcançavam aquelas pessoas com o poder do Evangelho que há em Cristo, com a pregação do Evangelho, mas com escolas e universidades posteriormente. A ideia da reforma era uma igreja, um hospital e uma escola. E é certo, muitas vezes nós falhamos nisso. Entretanto, não são fazer essas coisas que darão a mim uma identidade, que me farão sentir parte de um movimento, mas é Cristo. Mas é Cristo. Demas estava no movimento. Demas estava participando de tudo, mas nunca foi Cristo. 3 coisas que fazem parte da teologia do apóstolo Paulo e de uma teologia bíblica. A primeira delas é que existe uma renovação da mente. É por isso que ele fala do versículo 14 ao versículo 17 sobre a importância da palavra de Deus e da vida com Deus. Ele fala sobre isso.
Em Romanos capítulo 12, ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existe sim essa renovação da mente. Entretanto, irmãos, se a nossa mente não é renovada pela palavra, alguma coisa vai estar renovando a nossa mente. Porque o mundo, ele não deixa de pregar para mim e para você. Ele prega o tempo todo. O tempo todo ele está anunciando aquilo que ele crê como sendo verdade. O tempo todo ele está falando para mim e para você e tentando ditar ao nosso coração aquilo que é padrão, segundo a visão do mundo. Só que em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que nós fomos salvos, libertos do curso desse mundo. Em Tiago, no capítulo 4, Tiago vai dizer na carta dele que aqueles que vivem uma amizade do mundo e tentam fazer síntese entre o mundo e Deus são adúlteros, são infiéis. E ele diz mais: não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Todos, pois, que se constituem amigos desse mundo são inimigos de Deus. Na sua primeira carta, João escreve no capítulo 2, que as coisas que procedem do mundo são a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Essas coisas procedem do mundo, não procedem de Deus. O mundo jaz no maligno, irmãos. E ele está o tempo todo, de forma constante, dinâmica, tentando renovar a nossa mente, a minha mente, a sua mente com os seus valores. Essa visão de Babel, que é um espírito que tenta gerar comunidades com base no eu, que tenta gerar movimentos com base no homem, músicas que são compostas, que colocam a mim e a você como centro de Deus, como a razão maior da existência de Deus, que tentam exaltar. Isso não renova a mente, irmãos. O mundo e todas as suas artimanhas, até mesmo dentro das igrejas, fora da palavra de Deus, isso não renova a mente. Isso simplesmente traz para a mente da pessoa esgoto, sujeira, e levam muitos à queda. A mente ela é renovada pela palavra de Deus. Lá em Romanos, por exemplo, Paulo expõe todo o evangelho, do capítulo 1 até o final do capítulo 11. E depois ele diz: olha, renovem a mente de vocês. É isso que renova a mente de vocês. É isso que dá uma nova visão a mim e a você. São lentes que Deus vai pondo sobre os nossos olhos. E nós passamos a interpretar aquilo que é real, aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é belo, não segundo o padrão do mundo, mas segundo aquilo que a palavra de Deus aponta como sendo verdade. Mas há um segundo aspecto que está contido na teologia paulina, que é a coerência com a nova identidade. Romanos 12, Efésios 4, Colossenses 3, Filipenses 2. Na teologia de Paulo isso vai estar presente sempre. Seja coerente com a vocação que você tem. E isso tem a ver com integridade, irmãos. Muitas vezes a gente escuta piadas, com pessoas que fazem parte de igreja. Não, mas para ser crente igual a fulano é melhor nem ser, porque aquele ali quando morrer vai ele num caixão e a língua dele em outro. Ou então, olha, para ser crente como fulano de tal e viver ali, pensa que eu não vi não, eu ia passando na avenida lá e ele estava lá saindo do motel com a namorada. Não são nem casados, pode tudo, É interessante, irmãos, porque existe uma incoerência muito grande. É terrível. Antigamente as pessoas pegavam e diziam assim: não, se eu pequei, eu quero esconder o meu pecado. Hoje as pessoas publicam o seu pecado. Está aí o Instagram para isso. Está aí o Facebook para isso. E as pessoas colocam vídeos: o melhor show, o melhor momento da minha vida, nunca vivi isso. A melhor experiência que eu já tive. As pessoas fazem questão de publicar, irmãos, aquilo que é vivido. E você olha para tudo isso e diz assim: meu Deus, que incoerência terrível. O que é que significa de fato ser discípulo de Cristo, irmãos?
é andar de mãos dadas, é brincar com essas coisas. Isso é completamente incoerente. Pessoas que defraudam, pessoas que oferecem aquilo que não podem dar, defraudam com a forma que se veste, defraudam com suas palavras. Pessoas, a quantidade de jovens irmãos que têm relações sexuais antes do casamento, mas não são simples relações, eu vou colocar aspas gigantes aqui, não são simples relações sexuais, mas é toda forma de orgia que você pensar. E muitas vezes chegam ou são confrontadas com o pecado e tiram aquilo ali por menos, e brincam e zombam, participam das mesmas festas. Ontem eu conversava com uma pessoa e a pessoa dizia assim: rapaz, eu fui para um show de um cantor que eu admiro muito, num teatro, estava lá sentado, mas num determinado momento eu vi que aquilo ali não era um show não, aquilo ali era um culto. A pessoa começou a invocar lá um bocado de entidade, um bocado de coisa lá, começou um batuque lá diferente. E ele disse assim: meu Deus, onde é que eu estou? Sabe, irmãos, e a gente participa muitas vezes dessas coisas, e pessoas estão participando. Estão lá cultuando da mesma forma como qualquer incrédulo. Estão lá se divertindo da mesma forma como qualquer incrédulo. Não tem Cristo como base, nem desses momentos de diversão e descontração, não tem. O que tem é a forma como qualquer pessoa que não conhece a Deus se diverte. Uma completa incoerência. Mas de Deus não se zomba, irmãos. De Deus não se zomba. O que Paulo diz aqui no capítulo 3, o versículo 9 é: eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será evidente. Será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Lembra lá da incoerência de Ananias e Safira? Deus não estava preocupado, irmãos, com o dinheiro, o dízimo deles. Mas Deus olha assim a integridade do coração. Eles tentam enganar a Deus, mentindo para Pedro. Pedro diz assim: vocês estão mentindo, não é contra mim, é contra o Espírito Santo de Deus. E aquele casal morreu ali. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo, quando está falando sobre corpo de Cristo, e está tratando da ceia, ele fala sobre essa incoerência, irmãos. Quando vocês se reúnem para participar da ceia do Senhor, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque existem aqueles que são ricos, que trazem os seus banquetes, enquanto existem pessoas que passam fome no meio de vocês. E ele diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que ele está dizendo ali é que o meu pecado, como indivíduo, como pessoa, ele macula o corpo de Cristo. A minha falta de consciência do significado do que é ser corpo de Cristo, ela afeta os outros. Ela afeta o culto. Ela afeta os treinamentos, ela afeta os grupos pequenos, ela afeta diretamente. E ele diz: não são poucos os que adoecem, não são poucos os que morrem, por não discernir o corpo de Cristo. Irmãos, porque de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Eu posso não conhecer o seu coração, não saber as coisas que você faz em secreto, e talvez você jamais venha a ser alvo de uma disciplina, mas Deus sabe. E nós vivemos essa perspectiva intelectualista de dizer assim: eu sei da onipresença de Deus, da onipotência de Deus, eu sei da onisciência de Deus. Nós sabemos responder tudo com versículos muito bem organizados. Mas quando nós estamos na internet, quando nós estamos nas festas do mundo, quando nós estamos fazendo festa como qualquer descrente faz, quando nós estamos no nosso namoro agindo como qualquer descrente age, ou nos nossos negócios, ou na faculdade, nós não estamos nem aí para a onipresença de Deus, porque Deus continua ali presente. Deus não saiu. Nós não estamos nem aí para a onisciência de Deus, que sonda e conhece as motivações do nosso coração. É esse tipo de cristianismo ateísta. Somos ateus práticos, irmãos. É como se Deus não tivesse relevância nenhuma. E a gente pudesse viver como qualquer incrédulo vive.
Mas o que Paulo diz é que eles não irão adiante. Irmãos, tenha certeza. Não é só por causa de uma música que a gente canta, nem de um versinho que a gente decora. Ah, Deus foi, Deus é, Deus sempre será. E a gente vive, e isso desce para a gente, assim, simplesmente uma compreensão lógica da existência de Deus, sem impacto nenhum na nossa vida. Saber que Deus é hoje como era no passado, irmãos, isso quebra o meu coração. Porque quantos homens e mulheres no passado não foram quebrados por zombarem de Deus? Será que Deus mudou? Essa incoerência com a identidade. Se eu sei quem eu sou em Cristo, irmãos, não há mais lugar para mim. Não há mais espaço para mim viver a vida desse mundo. Ainda que eu esteja no mundo, eu entendo a oração que Jesus fez lá em João 17. Pai, eu peço por eles. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Estar é uma coisa, ser é outra completamente diferente. Em Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que aqueles que se inclinam para a carne, eles pertencem a isso. Eles estão mortos nos seus delitos e pecados, mas aqueles que são nascidos de Deus, eles se inclinam para as coisas do Espírito. Coerência com a identidade, irmãos. Tantas e tantas pessoas estão dentro da igreja. Basta a primeira festa de aniversário, ou a primeira festa de casamento, e a gente vê revelado ali o que de fato tem no coração. Não é adoração a Deus. Parece que se decide viver essa vida dualista. Não, eu faço toda a cerimônia bonitinha na igreja, eu entreguei para Deus, agora vamos brincar com o diabo. E quantos ainda sobem no palco para cantar coisas que são terríveis aos olhos de Deus? Abominações aos olhos do Senhor. E eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que se pode ser coerente desse jeito? Mas eu não estou dizendo aqui agora que, tá bom, então você tem que fazer pelo fazer. Não, irmãos. Mas essa questão de coerência, ela não é legalista, ela não é farisaica, ela é fruto daquilo que eu professo. Que comunhão há entre a luz e as trevas. Que coerência terrível. Eu estou aqui no domingo cantando para Deus, declarando a santidade de Deus e saio para viver a minha vida, seja em que instância for, como se Deus não existisse. Como se Deus não tivesse opinião, não tivesse nem aí para isso. Pastor Ricardo Barbosa conta que uma vez encontrou com uma mulher que durante algum tempo frequentou a igreja dele. E ele disse que naquele encontro a mulher chegou, falou com ele, ele chegou, deu um abraço nela, perguntou, e aí, por onde você anda? E ela disse assim, agora eu estou desenvolvendo minha espiritualidade do meu jeito. Eu oro, eu busco a Cristo, mas assim, eu vivo a minha espiritualidade, não quero mais saber de igreja não. E ele perguntou, como é que você pode amar o noivo e não amar a sua noiva? Não é incoerente? Aí depois ela disse assim, e ele perguntou, e seu esposo, nunca mais vi, manda lembrança. Não, eu me separei daquele, agora eu estou vivendo com um cara lá do trabalho, mas nem me casei ainda. Mas a gente está bem. E ele perguntou, e você tem lá a sua espiritualidade, né? Você busca Jesus, você ama Jesus? Ela disse, amo demais Jesus. Como é que você pode dizer que ama? Veja só, você que é casado aqui, você vai me entender. Você sabe lá do que a sua esposa ama e daquilo que ela odeia, ou do que o seu marido odeia. Você sabe, a gente sabe. Com o passar do tempo a gente vai sabendo essas coisas, a gente vai aprendendo. Muitas vezes a gente vai aprender pelo erro. Eu não gosto disso, não faça mais isso. Opa, desculpa, me perdoe, nunca mais eu faço. Mas imagina, você diz que ama a sua esposa e constantemente você é pego fazendo aquilo que ela odeia. Isso é demonstração de amor, irmãos? É não. Isso é um miserável mentiroso que quer fazer o mal à mulher e fica lá provocando. Mas ele não ama. Se a gente ama, a gente abre mão, a gente serve, a gente se põe no lugar do outro e a gente diz assim, meu Deus do céu, ela odeia isso, eu não quero magoá-la, pelo muito que eu a amo, não vou fazer. E a gente muda, ainda que seja algo contrário a tudo aquilo que a gente aprendeu, pelo bem do outro a gente muda. Isso é prova de amor, irmãos.
É muito mais do que ficar mandando caixinha de chocolate e buquê. É muito mais. Imagina, você chega lá com aquele jantar, naquele lugar especial, dá rosas, dá chocolate importado, faz todo aquele caqueado lá. Aí chega em casa e faz a mesma coisa que magoa a pessoa. Isso não é amor, não. Isso é qualquer outra coisa, menos amor. Talvez seja para garantir aquela noite que você quer garantir com ela, mas não é amor, não. Aí você vive essa vida com Cristo, fazendo e dando a Cristo aquilo que Ele odeia, e diz que ama. Isso é mentiroso. Lá em João, no capítulo 14, Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é simplesmente guardar na mente, mas é obedecer com o coração. Lá em casa a gente trabalha isso com os meninos. A obediência, o amor tendo como base a obediência. E quando eles desobedecem, a gente diz: você não está amando o seu pai. E eles choram por causa disso, porque amor é algo forte. Não, pai, eu amo. Então obedeça. Obedecer é prova de que se ama. Mas não só essa coerência com a identidade que a gente percebe na teologia de Paulo, mas também o anseio pela presença de Deus, irmãos. O anseio pela presença. Nós encontramos várias passagens em Paulo: prefiro partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus. Aqui nesse texto ele diz: a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Paulo deseja estar com Cristo, irmãos. E o que não consome o coração de Paulo pela amargura e outras coisas, é porque ele sabe que o maior anseio do coração dele é Cristo. E Paulo não está na igreja no domingo, aqui num dia de culto, cantando bonitinho, não. Ele está preso numa masmorra, mas o seu maior anseio continua sendo Cristo. Continua sendo Cristo. O maior desejo do coração dele não é simplesmente o movimento, é Cristo. O maior anseio do coração dele não é simplesmente estar com pessoas, mas é Cristo. O maior anseio do coração dele é a presença de Deus. Irmãos, infelizmente muito pouco se traduz sobre a vida de oração de João Calvino, de Jonathan Edwards, de Charles Spurgeon, de tantos outros homens de Deus. Eram homens de oração, irmãos. Eram igrejas de oração. O avivamento acontecia porque pessoas estavam buscando a Deus, estavam quebrantadas diante de Deus, confessavam seus pecados diante de Deus, estavam insatisfeitas com as suas próprias vidas, queriam viver para Deus, com Deus para sempre. E Deus derramava do seu espírito e gerava esse comprometimento avassalador, essa vida cheia de entusiasmo, esse brilho nos olhos. Os cultos ferviam, irmãos, porque havia vida no culto, existia culto na vida diária. Não tinha como ser diferente. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele disse: a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes ou miseráveis de todos os homens. Ele anelava por partir e estar com Cristo, irmãos. Mas os nossos anseios hoje são outros. E Demas representa isso aqui. Caminhou com Paulo, aprendeu de Paulo, servia junto com Paulo, mas não estava em Cristo. Demas foi réprobo quanto à renovação da sua mente, quanto à sua coerência com a nova identidade, e ele revela aqui o seu anseio, que de fato é pelo mundo. A palavra que Paulo usa: Demas amou o presente século, é a palavra ágape. É um amor que é dirigido de Deus para nós, e é expressado do nosso coração de volta. É um amor que se entrega, é um amor incondicional, é um amor que se dá.
que confia, que se rasga para o outro. É isso que Demas está fazendo com a filosofia do mundo, irmãos. Ele está se rasgando para esse mundo, se entregando para esse mundo, dizendo assim: olha mundo, olha século, olha ideologia, ou seja lá o que for, é em você que eu creio, você é a minha esperança, você é a minha razão, é a você que eu me entrego. É isso que Demas está fazendo. E ele age coerente com a paixão dele, com o amor dele. Ele abandona Paulo. Ele deixa Paulo. Sabe, irmãos, vivemos dias difíceis. Eu falei aqui no início daquele tempo em que as pessoas não suportavam a hipocrisia e saíam. Falei do tempo, que é o tempo que nós vivemos, em que as pessoas vivem essa caminhada dupla, como se pudesse existir uma caminhada dupla. Não, tem a igreja, mas tem a minha vida lá fora. E falei também desse tempo onde muitas ditas igrejas não só toleram, mas incentivam muitas vezes essas práticas. Mas esse não é o Evangelho de Cristo, irmãos. Não é o Evangelho de Cristo. Não é. Aquele que quer me seguir, disse Jesus, a si mesmo se negue. Todos os dias tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai ganhar. Se Deus chamou a mim e a você, irmãos, Deus nos chamou para o discipulado. Para essa renovação da mente por meio da palavra de Deus. Do Espírito, que traz a meu coração essa certeza de quem eu sou em Cristo, da minha identidade em Cristo. E que gera no meu coração esse anseio por Deus. Eu quero Deus. Não há nada melhor, não há nada mais sublime, não há nada que se compare à presença de Deus, ao anseio por estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor a qualquer prazer transitório que o pecado possa oferecer. Seja leal a Deus e a sua palavra. Seja fiel. Se você tem pessoas que precisam ser exortadas, exorte. Existem muitas festas, irmãos, que eu sou chamado para fazer cerimônia de casamento. Que eu não fico para a festa depois. Por lealdade a Deus e à pessoa também. Muitas e muitas vezes eu já me levantei de aniversários e fui embora. E eu estou sendo fiel àquelas pessoas que estão fazendo aquilo. Muitas e muitas vezes eu já disse não para participar de cerimônias ou de uma série de outras coisas. Por ser fiel a Deus e ser fiel ao outro. E muitas outras vezes também eu caí. Mas sempre há o espaço para o arrependimento e a volta para Deus. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não vive. E a prática ali tem a ver com sentir prazer no pecado. É o melhor momento, é o ápice da minha existência, é isso aqui. Não, não sente. Pode ter sido nascido de chocadeira, de qualquer outra coisa, menos nascido de Deus. Porque se é nascido de Deus, irmãos, o seu prazer está na lei do Senhor, como nós lemos aqui no início do culto. E na sua lei medita de dia e de noite. E o resultado é que ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo quanto faz é bem sucedido. Irmãos, que Deus nos dê a graça de vivermos para a sua glória. Quer comendo, quer bebendo, namorando, casando, trabalhando, no trânsito, fazendo tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Na consciência de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Se somos filhos de Deus, irmãos, essas disposições estão presentes no nosso coração. Mente renovada, identidade certa, anseio pela presença de Deus. Essa era a pregação de Paulo. É o que Paulo ensina a Timóteo e nos ensina. Que não sejamos como Demas, irmãos.
Sejamos como o apóstolo Paulo, que combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. Vamos orar? Quero pedir perdão ao pessoal do louvor, a gente passou, chegamos aí já na hora. E aí eu vou orar então aqui, peço para você se colocar de pé, a gente já impetra a bênção. E Deus abençoe você e a sua semana. Que Deus lhe dê uma boa semana na presença dEle, buscando cada vez mais o Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado, Pai, por Tua palavra. E reconhecemos aqui a nossa insuficiência, Pai, diante do Senhor, para pela força do braço vivermos aquilo que o Senhor quer de nós. Mas ao mesmo tempo, Pai, pedimos que a nossa vida seja uma resposta coerente à consciência que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Que vivamos de forma coerente com o Evangelho que professamos crer. Que honremos ao Senhor de todo o coração, santifiquemos o Teu nome na nossa vida. Adoremos ao Senhor sempre na beleza da Tua santidade. Vivamos para a Tua glória, Pai. E se ao mesmo tempo, Pai, se existem Demas aqui no nosso meio, Senhor, nós não sabemos o fim da história de Demas. A Tua palavra não relata, a história da igreja não relata. Talvez Demas tenha se perdido, tenha ido de fato para o inferno. Mas se há tempo para ouvirmos a Tua voz e Teu Espírito tem falado ao nosso coração, Senhor, que não sejamos como Demas, que o fim da nossa jornada seja como o de Paulo e tantos servos do Senhor ao longo da história. Nos abençoa sim, Pai, no nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, o consolo e o avivamento do Santo Espírito, irmãos, seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos.